foi um dos últimos planetas a serem avistados e, obviamente, ele só pôde ser avistado depois que a humanidade passou a fazer uso de telescópios. Então, desde quando ele foi descoberto, aí os astrólogos passaram a associá-lo ao signo de Escorpião. Então, ele é um dos regentes do signo de Escorpião. Porque antes dele, Escorpião tem o regente da astrologia tradicional, sim, que é Marte, né? Então, hoje a gente, quando analisa o signo de Escorpião, a gente pode considerar os dois regentes. E Plutão é o regente moderno, digamos assim. Sim. E Plutão ganhou esse nome da mitologia romana, mas se a gente for ver, ele corresponde na mitologia grega a Hades, o senhor dos infernos, né? Então, muito apropriado. Submundo. Então, é muito apropriado ele ser o regente de Escorpião, o signo das grandes transformações, das mortes e renascimentos, né? Então, Plutão é isso, é o submundo, é o oculto, o escondido, aquilo que está nas profundezas, é o núcleo da Terra, né? A lava, o magma dos vulcões, os minérios, tudo que está oculto no interior do nosso planeta tem relação com o submundo, né? Plutão rege tudo isso também. Sim. Então, a capacidade de Plutão é uma capacidade de muita transformação. A outra imagem dele, muito ligada a ele, é o da Fênix, né? Ou seja, ele sempre, onde ele toca, ele geralmente tem essa ideia de fim, mas fim não necessariamente um fim físico, pode ser também, claro, também. Sim. Mas o fim de uma fase, o fim de um ciclo, o fim de algo que não é mais necessário para a gente, e por isso ele está no corpo humano ligado a algo que a gente está jogando fora, porque já não faz mais utilidade para a gente, para que algo melhor aconteça, que no caso da Fênix é renascer de novo. E é interessante isso que você falou, né, de estar ligado aos nossos órgãos excretores, também aos órgãos sexuais, tem esse outro lado. Porque quando a gente tem algum problema em excretar nossas fezes, nossa urina, a gente adoece. Então, a gente tem que estar nesse fluxo do eliminar para que algo novo venha, porque se você retém, você fica doente. Sim, é verdade. Plutão, ele vai fazer a gente excretar por bem ou por mal. É verdade. Vai eliminar. Ele vai fazer você eliminar aquilo que não serve. Sim. Então, isso é muito interessante. A primeira imagem que a gente tem de Plutão geralmente está ligado mais para o negativo, por causa dessa questão da morte, né? Mas, na realidade, tudo no universo, e na astrologia principalmente, tem o positivo e o negativo. E a transformação é o lado positivo, né? O renascer. Sim, é que, de um modo geral, aí também é uma outra faceta. Isso assusta. As pessoas, assusta. As pessoas têm muito medo do desconhecido, né? Aquilo que não é conhecido. E por isso que as pessoas se apegam. E Plutão faz você desapegar. Por bem ou por bem não, geralmente é por mal. Quando Plutão entra, não vai ser muito por bem. Não. É verdade. E ele vai trazer esse tipo de ensinamento. Você tem que desapegar daquilo que não serve mais. Lição aprendida, evolua. Vai para a próxima. Não fique preso a isso, né? E tem tudo a ver com os nossos órgãos excretores. Plutão, muitas vezes ele vai te jogar no fundo do poço para você sair de lá e você vai sair muito mais forte. Sim. Geralmente, depois que você passa por um trânsito forte de Plutão, seja numa casa 1,
que é o nosso ascendente, seja em cima do nosso sol, né? Você vai sair dessa vivência quase que indestrutível, porque você vai ser muito forte de tudo isso. Também é legal a gente falar um pouquinho do que significa a casa 12, né? Sim. Que é uma casa que uma das que eu acho que o pessoal menos entende ou menos sabe, geralmente. Eu até reputo isso ao próprio fato. É a última casa. É a última. A última casa do mandala astrológica, né? Do nosso. Sim. Se as casas fossem todas bonitinhas de Áries a Peixes, ela corresponderia a Peixes. Sim. Que é também o início e o fim. Sim. Porque ao mesmo tempo que a última casa, ela também tem uma ligação com a nossa gestação. Já dando início a uma nova vida. A uma nova vida. Isso. E ela, na astrologia tradicional, ela é uma das casas maléficas. Sim. Né? É uma casa de água, é a última casa, é uma casa que na astrologia tradicional ela correspondia a exílio, prisão, a hospitais, tudo aquilo que te tranca, tudo aquilo que hospício, te isola, né? Isola. Os conventos também, essas sociedades secretas, tudo aquilo que está oculto e escondido. Os inimigos ocultos, né? Os inimigos ocultos, tudo aquilo que é oculto e escondido, pela astrologia tradicional, está na casa 12. A gente olha para a casa 12. É aquilo que. Por isso também está ligado à nossa gestação. A 12, ela é a transcendência. Ela está ligada aos indivíduos que se iluminam. Ela está ligada à iluminação. Ela está ligada à espiritualidade, não religião. Religião a gente olha na casa 9. A 12 é o amor incondicional. É o sacrifício, mas o sacrifício pela coletividade. Sim. Né? Não é o sacrifício pelo meu amor. Isso. É o amor incondicional ao todo. É muito aquilo que Cristo prega, digamos. Né? Não é à toa que Peixes está ligado, a imagem de Peixes está ligada a ele. Né? A astrologia mais moderna, ligada muito à psicologia, a casa 12 também representa o nosso inconsciente e o inconsciente coletivo. Aquilo que a gente não consegue enxergar com clareza, que é a nossa sombra. Exatamente. A sombra a gente quer olhar para a sombra, olha para a casa 12. É aquilo que a gente precisa integrar na nossa personalidade. Né? Então, tudo isso a gente vê na casa 12. Se a gente olhar na astrologia kármica, são as nossas memórias de vidas passadas. Então, se a gente quer entender a vida passada, a gente, para quem acredita em reencarnação, eu acredito. Né? Sim. Então, a gente olha para uma casa 12, é uma das casas importantes para a gente olhar numa análise kármica, porque ali a gente vai encontrar as memórias de vidas passadas. Sim. Outro ponto que também é interessante, aí já é um aspecto um pouco mais mundano, se a gente for pensar o indivíduo que tem uma casa 12 forte, em termos de aptidões, é uma pessoa que pode ter muita aptidão para as artes, para a música, artes no sentido de imagens, muito ligada a imagens, foto, cinema. Quando a gente olha para uma casa 12, ela também está ligada aos nossos sonhos. Uma pessoa que tem... Sim, a maneira que, inclusive, você sonha tem muito a ver com aquele signo que rege aquela casa. E não só. Aí a gente olha quais são os planetas, tudo... Porque a casa, ela pode não ter nenhum planeta. Sim. Mas aí a gente vê qual é o signo que abre aquela casa, onde que o planeta regente daquele signo está no nosso mapa, porque vai haver uma conversa entre eles. Sim. A casa 12 vai se manifestar na casa em que o planeta regente da casa 12 estiver. Então, é muito interessante. E a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o mundo espiritual. Muitas pessoas que são médiums
podem ter... Tem a casa 8, que também é uma casa ligada à mediunidade, mas a casa 12 também. A casa 12 ela pode ser um pouco mais sutil do que a casa 8, né? Mas mesmo assim, a pessoa... Quem tem uma casa 12 forte, a pessoa pode ser uma esponjinha emocional. Tem que, inclusive, tomar cuidado. Tem que aquilo que o pessoal fala, faz banho de limpeza, faz seus papurados, faz suas proteções, faz suas orações, se proteja, porque não é que não necessariamente vão fazer algo contra você, é que você vira um imã ambulante das energias alheias, para o bem e para o mal. Verdade. Você pode ser, eu brinco que pode ser tipo um cristal que limpa o ambiente. A pessoa entra num ambiente carregado, às vezes ela faz a transmutação daquele ambiente, ela limpa aquele ambiente, só que se ela não souber descarregar, aquilo fica com ela. Verdade, é verdade. Então, é por isso que uma casa 12 marcante, você vai ver muitas pessoas que trabalham com espiritualidade. Mas isso não significa que todo mundo que trabalha com espiritualidade vai ter uma casa 12 marcante. Mas e nem todo mundo que tem uma casa 12 marcante vai para a espiritualidade. Por quê? Se a gente olhar o lado não muito positivo, que aí a gente, o dark side of o lado negro da casa 12, as pessoas podem, se tem assim um stellium de casa 12, a pessoa ela pode sentir que ela não pertence a esse mundo. Ela pode ir para um escapismo muito grande. Aí, de que forma cada um vai escolher a sua droga? Tem pessoas que vão para a bebida, que está muito ligada à casa 12, vai para drogas, vícios, né? Mas assim, não exatamente vício, é algo que faça com que ela escape da realidade. Essa realidade ela é muito pesada. Então, a casa 12, ela também vai estar ligada ao escapismo. Não é? Tem pessoas que vão para um convento, elas vão para o alto da montanha meditar. Vou subir, isso é muito para mim. E tem gente que vai para a bebida, para drogas, pode ir para sexo. Sexo como forma de escapar disso tudo. Pode ir, num lado positivo, pode ir para as artes, pode ser atores incríveis. Ou para a espiritualidade. Porque tudo aquilo que é o excesso acaba sendo negativo. A pessoa vai tanto para aquilo que também dá uma desregulada. Sim. Vamos falar do Plutão, como ele se manifesta na 12, exatamente, né? Justamente, Plutão com essa força toda de morte e renascimento. De poder. Porque onde Plutão está no nosso mapa, ele também tem uma coisa, onde a gente quer poder. Sim, autoridade. E tem magnetismo. Sim, então, né? Onde você tem Plutão no seu mapa, é aqueles assuntos, aquela área onde você quer ter poder. Sim. Numa casa 12, como é uma casa ligada a karma e memórias, você pode ter sido muito poderoso dentro de uma espiritualidade em vidas passadas e ter usado mal o seu poder. E aí agora você talvez não, você veio com esse poder oculto. Sim. O Plutão está ali, só que ele não está no consciente, ele está no inconsciente. Isso pode se manifestar com situações de autossabotagem. A pessoa pode se sabotar muito nessa vida, tendo um Plutão de casa 12. Ou até mesmo a espiritualidade pode cortar as asinhas dessa pessoa. Se ela tentar enveredar pelo mesmo caminho, porque a tendência é querer o poder de novo dentro. Sim. E aí a espiritualidade... Eu acho que ela talvez, como são memórias de vidas passadas, talvez esse Plutão traga essa memória de perda, de morte, que traz um certo medo para ela. Trauma, exatamente. E se a gente pensar em Plutão como regente de Escorpião, e tem toda aquela ligação com a sexualidade,
Ela também pode ter usado a sexualidade dela de uma forma bastante negativa em outras vidas, como poder. Porque se a gente for pensar, né, nos nossos chakras, a energia sexual é a energia da criação. A energia é uma das energias mais fortes que existe, é a energia sexual. Tanto que, se você for estudar magia, tem muita gente que usa o sexo dentro de rituais mágicos para ter mais força e manifestar coisa. E Plutão aí a pessoa pode ir até para coisas mais pesadas, sangue, sacrifício. Então, traz todo esse lado mais denso de Plutão também. Sim. Que é complicado. Por outro lado, imagina essa pessoa conseguir superar isso. É incrível. E ela tem um Plutão lá. Imagina ela, por exemplo, trabalhando, como você falou mesmo, com psicologia, com psicanálise. Imagina que profissional que essa pessoa pode se tornar nessa área. Sim, porque aí essa pessoa também vai ter uma capacidade inata de adentrar no inconsciente na cabeça das pessoas e entender e ajudar a trazer lá do fundo os traumas, tudo aquilo que a pessoa pode trabalhar. Nós também vamos pensar o eixo. A gente não pode não pensar no eixo casa 6, casa 12. Sim. Aquilo que está no nosso inconsciente dentro de uma casa 12 pode se manifestar como doença na nossa casa 6. Então, não tem como você pensar numa casa 12 sem olhar também para a casa 6. É o eixo. Eles se conversam. Sim, então, um Plutão numa casa 12, que a pessoa está se recusando a trabalhar, se recusando a olhar, ele vai dar sinal de vida e a pessoa pode vir a desenvolver doenças autodegenerativas, autoimunes, doenças degenerativas e autoimunes. Porque ela não trabalhou aqui. Pode trazer distorções, pode trazer distúrbios mentais. Sim. Também. Porque, como é o inconsciente, a pessoa pode vir a ter pensamentos obsessivos, muita culpa, sentir muita culpa e não conseguir trabalhar e ficar com aquilo e remoendo. Então, é um posicionamento muito interessante, só que traz muita responsabilidade da pessoa para com ela. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem consciência, né? Por isso que o autoconhecimento é sempre muito legal. Sim. Quando você parte para isso, porque você tem essa capacidade de saber lidar. Porque, por exemplo, voltando agora para o lado positivo, essa mesma pessoa com esse Plutão aí, ela pode ser uma estrategista maravilhosa. Mas numa casa 12, como é a casa do inconsciente, ela pode ser estrategista, mas ela pode não ser a pessoa que vai pôr em prática. Porque ela talvez tenha dificuldade em colocar em prática, entendeu? Tá. Uma casa 12 pode trazer esse tipo de dificuldade. Aí tem que ver, óbvio, o restante do mapa. Claro. A gente está falando no geral. Né? No geral, tá? Mas é uma pessoa que vai ter uma imaginação poderosa. O que pode acontecer? Aquilo que a pessoa pensa se materializa. Aquilo que a pessoa sonha... Materializar o sonho, né? Sim, porque Plutão tem muito disso. É aquele cuidado com aquilo que você pensa e deseja. Eu sempre penso em Plutão quando a gente pensa... Cuidado com seus desejos. Que eles podem tornar-se realidade. Sim, e ele pode se tornar realidade. E primeiro começa no mundo espiritual até chegar no mundo físico, né? Sim. Mas também a pessoa pode atrair desejo dos outros. Então, a pessoa tem que ir aos poucos delimitando o que é meu, o que é do outro.
Plutão é um planeta muito lento, a gente, obviamente, muito poucas pessoas vão ter um Plutão, a experiência de ter um Plutão em trânsito nessa casa, porque tudo vai depender do seu mapa, né? Eu tive no passado, já está lá no passado. Mas eu fico pensando, né? Então, ele em trânsito numa casa 12, ele pode trazer segredos à tona, segredos Sim. que estavam lá no fundo, podem aparecer quando ele toca em trânsito essa casa. Sim, né? A pessoa pode começar. E foi interessante, a época que eu tive esse trânsito foi quando eu comecei atrás de terapia de regressão a vidas passadas. Eu tive, na minha época dos 20 anos, 20 até os 30 anos, mais ou menos, foi quando eu tive esse trânsito de Plutão na minha casa 12. E foi uma época em que eu tive depressão, eu tive muitas crises existenciais. Então, eu comecei a ir atrás de regressão. Eu quero entender de onde vem algumas coisas. Né? Por que eu estou sentindo tal coisa? Que antes eu comecei a ter consciência de algumas dores que eu até então não tinha. E medos, talvez, né? Medos, fobias. Eu tive a depressão com uma pitada de síndrome do pânico. Mas foi interessante que eu mesma meio que me diagnostiquei, porque eu notei uma mudança no meu comportamento. Aí eu falei, essa não sou eu, tá estranho, isso aqui tá esquisito. Aí eu fui atrás de marcar consulta com psiquiatra mesmo. Eu já fazia terapia, mas eu falei, não, isso que aconteceu não sou eu. Tá estranho isso aqui. Mas isso é uma outra característica do Plutão, que ele também regenera, ele dá a possibilidade de regenerar, e ele traz uma força interior. Muito forte, muito forte. Então, pessoas que têm Plutão de casa 12 têm uma capacidade de sair do fundo do poço emocional. Sim. Quando essa pessoa fala, acabou, chega de dor e sofrimento, agora eu vou superar, vou para frente, a coisa acontece. Sim. Mas é aquilo também, o livre-arbítrio entra nisso, a pessoa tem que fazer essa escolha de ir para frente. Sim. E não olhar tanto para o passado e para as memórias. O problema é quando a gente fica dentro da casa 12, que a gente se isola. A pandemia é uma casa 12. Todo mundo isoladinho dentro de casa. De uma certa forma, até o home office, hoje a gente pode considerar uma casa 12, que as pessoas se isolam dentro de casa trabalhando, interagem, fica só olhando o computador, você tá ali fechadinho, né? As bolhas que a gente vai criando. Hoje em dia, a gente tem também nas redes sociais, nos meios, a gente vai criando a nossa bolinha de conforto, a nossa zona de conforto. Verdade. Então, o Plutão vai ter uma hora que vai dar uma sacudida, vai falar, opa, vou acabar com isso daqui. Isso pode ser algo muito bom de Plutão. A capacidade de você ir atrás da sua cura. Emocional e espiritual também. Espiritual também. Porque quando a pessoa se entrega demais ao escapismo, ao vício, a tudo aquilo que degenera a alma, corpo, pode acontecer de talvez a pessoa entrar num processo de degeneração muito forte e que numa vida ele não consiga sair, só que aí ele volta numa outra vida para fazer esse resgate. Plutão o Plutão de casa 12, ele talvez venha com essa missão. Você teve uma degeneração tão violenta em outra vida, que agora você veio para se regenerar. Para superar. Regenerar o seu espírito, regenerar seu corpo, cuidar do seu corpo. A fênix que nasce das cinzas. Sim. Né? Então, a casa 12 é
é uma casa bem interessante. Bem... Do como é interessante a gente ver quem tem planeta dentro de uma casa 12, identificar quais são os signos que aquele planeta rege e em que casa do seu mapa você tem aqueles signos, porque cada casa vai se manifestar na sua casa 12. Olha que coisa, né? Porque casa 12 não é exatamente uma casa de manifestação, é o sim, exatamente. Né? Eu tenho 3 planetas dentro da casa 12. Eu tenho Netuno, tenho a Lua e tenho Júpiter. O Júpiter é um dos regentes de Sagitário e é o regente de Sagitário e é um dos regentes de Peixes. Eu tenho Sagitário abrindo minha casa 12 e eu tenho Peixes abrindo minha casa 4. Então, a casa 4 e a casa 12, elas voltam para dentro dela. A casa 12 se volta para dentro dela e a casa 4 remete à casa 12. E aí eu tenho a Lua regendo minha casa 7 e 8, ou seja, minha casa 7 e casa 8 também a gente olha para dentro da 12. Relacionamentos. Né? Relacionamentos, assim, eu me relaciono... ultimamente eu andei me relacionando com pessoas muito netunianas. E uma casa 4 em Peixes, que remete a Netuno e até mesmo Júpiter, dentro de uma casa 12, eu tenho uma ligação, por exemplo, com o mar muito forte. Minha relação com a água é muito profunda. Forte. Muito forte. Te reenergiza. Me reenergiza e eu me sinto em casa. É como se a água fosse meu habitat. É uma coisa muito interessante isso. E eu gosto de... Eu já morei perto, em uma cidade de praia. É algo que eu tenho pensado até ultimamente, se eu faço de novo esse movimento. Também tenho pessoas... A minha família tem uma ligação com a espiritualidade muito forte. Sim. Uma intuição muito forte. Eu tenho sonhos proféticos. Eu sonho com coisas que se realizam. Sonhos muito doidos. E assim, eu consigo, quando eu acordo, eu consigo distinguir. Isso era um sonho, ok, normal. Legal. Mas isso não, isso é um sonho. Ela se manifesta de alguma maneira. Né? É um sonho meio premonitório, sabe? Que me avisa de coisas. E é bem interessante. Sim. Então, é isso. É um pequeno exemplo de como a gente pode fazer associação. Muito para Plutão como a nossa alma. Então, tem uma ligação com a astrologia kármica, né? Então, o Plutão, aí, independente de onde ele está, em que casa ele está, eu sei que o signo é geracional, mas a gente olha para o signo e a casa, ele tem aí uma memória de vida passada também. Sim. Aí não importa que... Ele não precisa estar numa casa 12, não importa. Onde ele vai estar no seu mapa, os aspectos que ele fizer, o signo e a casa que ele tiver, ele tem aí algumas coisas para trazer de memórias de vidas passadas. E uma das formas da gente fazer uma integração olhando para a polaridade oposta. Então, se a gente tem um Plutão de casa 12, a melhor forma de integrá-lo é olhar para a casa 6, a casa do servir. Assim como a 12 também é servir, mas a casa 6 é uma casa do servir, do trabalho voluntário, é o eixo. Então, cuidar da sua saúde. Cuidar da saúde. Não se manifestem. Cuidar da sua rotina espiritual, do seu dia a dia. Então, é interessante, sim, você olhar para o polo, o signo oposto ao que você tem Plutão no seu mapa, e um Plutão de casa 12, você olha para o signo oposto. Vai ser um caminho para autocura ou para cura. Sim.